Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Roberto, você está ouvindo o Evangelho Vive. E nós estamos aí numa sequência de vídeos tentando demonstrar, ou tentando chegar a uma conclusão acerca se haverá ou não uma reconstrução de um terceiro templo em Israel. Mas antes de entrar nessa segunda parte do assunto que a gente vai relatar aqui agora, eu gostaria de fazer uma parte aqui explicando a vocês, em primeiro lugar, nosso pensamento, nosso entendimento, ele é livre no sentido de que as escrituras estão abertas para serem examinadas, ok? Então, segundo o que o Senhor Jesus Cristo nos orientou em João 16, ele disse que a única pessoa que poderia nos conduzir a toda a verdade no sentido de entendimento e de revelação da Escritura seria o Espírito Santo. É óbvio, né, que por muitos anos eu segui dentro de uma hierarquia religiosa autoridades que tinham o pátrio poder do entendimento e das interpretações escriturísticas. E devido a essa orientação, devido a essas autoridades, nós não poderíamos ir além daquilo que estava orientado, interpretado por essas lideranças eclesiásticas. Então, para mim, não sei a você que está me ouvindo aqui agora, mas para mim foi muito difícil, né? Eu romper com essas autoridades no sentido de avançar do simples exame da escritura para uma interpretação da escritura. E eu vou explicar para vocês por que isso é muito difícil. Se você observar no Novo Testamento, quando os discípulos conhecem a Jesus, eles estão ali, são judeus, estão debaixo do judaísmo e debaixo de uma orientação dogmática, sacerdotal. No caso, eles são liderados pelo sistema religioso da época. E que nesse sistema religioso o que se impetrava era a lei. Então, toda a interpretação da lei, quem fazia eram os rabinos, os príncipes, os principais sacerdotes, eles que tinham toda a autoridade da interpretação da lei. E você pegar isso e, e colocar isso de lado para os discípulos foi muito difícil. Para Jesus causou a morte dele, porque quando Jesus resolvia bater de frente com a interpretação daqueles que estavam ali no templo, com os sacerdotes, os anciãos, o sumo sacerdote, ele causava uma confusão muito grande, ele causava uma discussão enorme. Vinham e perguntavam a ele sobre determinadas circunstâncias da lei, para ver se de alguma forma ele pegava o Senhor Jesus em contradição. E na verdade eles nunca conseguiam pegar o Senhor Jesus em contradição, porque foi o Senhor mesmo que escreveu a lei, né? O próprio Deus escreveu a lei. Então, não tinha como pegar alguém que conhecia da sua lei, porque a lei pertencia a Deus, em contradição. O que Jesus mostrava o tempo todo para eles é que eles não tinham de fato uma interpretação, uma visão correta da lei. E porque eles não tinham uma visão correta da lei, eles não conseguiram ver Jesus como uma revelação vamos dizer assim, um cumprimento da lei diante deles. Então, infelizmente, esses homens, eles erraram nesse ponto e mataram Jesus por causa disso. Então, assim como para os discípulos foi muito difícil romper com o judaísmo, isso para muitos significou prisão, significou perseguição, significou morte. O apóstolo Paulo, por exemplo, que era um fariseu, o apóstolo Paulo era um estudioso da lei, talvez da sua época um dos mais entendidos na interpretação da lei. Você imagina para esse homem romper com o judaísmo. Bom, o significado disso foi ser preso e ser decapitado. Essa foi o resultado disso.
E depois a igreja, na verdade, ela segue um curso livre até o ano 300. Ela segue um curso livre até o ano 300 sem nenhuma autoridade humana dizendo à igreja como seguir na interpretação das escrituras. Depois do ano 300, sim, aí vão se sistematizar as interpretações, vão se criar os concílios. Depois do ano 300 começam a se criar as decisões acerca do que dizer, do como interpretar e tal. E aí na sequência a gente vai vendo que volta novamente esse regime de autoridade e poder sobre a livre interpretação das escrituras. Você tem o direito a examinar, mas não o direito a interpretar. Então, só para deixar claro para vocês que não foi fácil para mim, não está sendo fácil para mim hoje seguir esse caminho de liberdade. Muito pelo contrário. A gente, no caso, muitos como eu, são considerados à parte, à margem do sistema religioso, nós somos marginalizados, nós somos condenados a vários tipos de conceitos e preconceitos, enfim, então é muito difícil. Então eu não estou aqui dando a minha cara a tapa para criar confusão ou para debater no sentido de discutir e criar revolta, ira, ódio de pessoas que vão estar comigo aqui no canal, ou talvez numa outra oportunidade, num hangout, numa live, para falarmos sobre as escrituras e as interpretações das escrituras. Não é esse meu interesse. E se eu ver que isso está ocorrendo, eu paro imediatamente, porque uma vez que você mergulha no Evangelho, não tem como você não ser mudado pelo Evangelho. Se você é uma pessoa que resolveu sair do simples exame das Escrituras para a interpretação delas, você vai mergulhar na palavra. E quando você mergulha na palavra, ela te transforma. Então é impossível que aquele que faz o mergulho nas águas da verdade, do Evangelho, não seja ao mesmo tempo transformado por ela, né? Então, meu coração é transformado, minha mentalidade é transformada, além do ganho do entendimento, das revelações, que vem tudo através do Espírito de Deus na nossa consciência. Então, eu já vou deixar claro aqui para vocês que não é a minha intenção criar nenhum tipo de confusão. Se eu ver que isso está acontecendo, a gente para imediatamente e cada um segue os seus entendimentos, enfim. E agora a gente parte para a segunda parte da conversa, onde o Senhor Jesus Cristo já falou acerca da destruição do templo, já falou acerca da destruição de Israel e como isso vai se dar. Então vamos lá? Mateus 24:15. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Prestem atenção agora. Em Daniel 11, nós temos esse mesmo evento ocorrendo. Veja aqui. Seu poderio militar se levantará ferozmente a fim de profanar a fortaleza e o templo, acabará com o culto do holocausto diário e instalará no templo a abominação, o sacrilégio terrível. Então você pode perceber que em Daniel 9, novamente, esse episódio de alguém invadir o templo e fazer um sacrilégio terrível, novamente irá acontecer. Então, por duas vezes nós temos essa invasão do templo e essa abominação acontecendo. Uma já foi no Antigo Testamento e a outra ainda não aconteceu. Por quê? Porque no ano 70 não aconteceu isso. No ano 70 houve a destruição do templo, houve a destruição da cidade, mas o sacrilégio terrível que Jesus menciona não ocorreu.
Então não é ainda o cumprimento da profecia do capítulo 9, quem lê entenda, de Daniel, ainda não é, porque se fosse o cumprimento da profecia no tocante ao sacrilégio terrível, não no tocante à destruição de Jerusalém, não no tocante do incêndio, não no tocante do templo, mas no tocante de ver que o sacrilégio terrível está no lugar santo. Nesse tocante, não aconteceu ainda. Se tivesse acontecido, os efeitos daquilo ali seriam os descritos por Jesus na sequência do texto, como a gente tem observado. Quando, pois, vides que a abominação da desolação de que falou o profeta Noel está no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado. Então você veja, se em 70 o imperador Tito tivesse entrado no templo e feito essa abominação, aí não teríamos nenhuma dúvida de que o cumprimento da profecia foi integral. Mas nós vemos que só a cidade e o templo foram incendiados, destruídos, e que a abominação não aconteceu. Então a profecia não foi integral. Ela está parcial, ela se cumpriu em parte. Então ainda há um momento em que esse sacrilégio, essa abominação, ela vai entrar dentro do templo. Para entrar dentro do templo, ela tem que ter templo. Então, para fechar agora o raciocínio, para nós entendermos por completo essa questão da profecia, veja o que está relatado no capítulo 17 de Lucas. Interrogado pelos fariseus quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está no meio de vós, entre vós, dentro em vós. Disse os discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades nem os enganeis. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Você veja que Jesus fala aqui no capítulo 17 essa história de como um relâmpago ilumina desde uma extremidade à outra, como uma situação em que é uma visão mundial. Assim também será o Filho do Homem na sua vinda, no seu dia. Mas antes que ele venha, convém que ele padeça muito, seja reprovado por esta geração. Seja reprovado por esta geração. Então, esta geração que está ali não é a geração que ele fala todas essas coisas que ele fala, bem-vindo, bem-aventurado aquele que vem em nome do Senhor. Não é a mesma geração, são gerações diferentes, tá? E aí ele continua dizendo, como aconteceu nos dias de Noé e como aconteceu nos dias de Ló. Mais aqui adiante, e respondendo disse-lhes: onde, Senhor, acontecerão essas coisas? E ele disse: onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Lembra que lá no capítulo 24 ele também faz menção dessa situação de onde estiver o corpo, ali se juntarão os abutres ou as águias, enfim. Olha que coisa interessante o que Jesus relata no capítulo 21 de Lucas. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Então veja bem, meus queridos, não há como você fazer uma análise de um texto sem consultar as profecias do Antigo Testamento. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ai das grávidas, verso 23, cairão ao fio da espada. Agora preste muita atenção nesse verso 24. Cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos. Uma nova diáspora. Aconteceu isso no ano 70. E Jerusalém será pisada pelos gentios. A invasão de Jerusalém. Até que os tempos dos gentios se completem. Até que
o tempo dos gentios se complete. Vocês lembram quando no vídeo passado eu falei para vocês que Paulo diz no capítulo 11 de Romanos que veio o endurecimento ao povo judeu? Que endurecimento foi esse? Quando o Senhor Jesus Cristo se manifestou em carne, eles não creram. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que veio para a casa de Israel, eles não creram. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que ele veio para salvar o seu povo, eles não creram. Esse endurecimento veio ao coração de Israel, e esse endurecimento veio porque se eles estivessem aceito a palavra do Messias e visto Jesus como de fato ele é o Salvador, o Messias, todo o povo gentil, ou seja, todo aquele que não é judeu, não teria acesso à salvação pela fé. Ali se encerraria toda a salvação do mundo, se encerraria ali, porque daí eles aceitariam, fechariam com o Messias, e somente eles seriam alcançados para a salvação. Mas como eles endureceram o coração, aqui verso 24 Jesus diz: e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Você começa a perceber que abre um intervalo da profecia de Daniel, da 69ª semana, para ali, no ano 70, e abre um intervalo para iniciar a 70ª, a semana de número 70, a 69 abre-se um tempo, espaço temporal que nós estamos vivendo ele até os dias de hoje, e ainda, quando o templo retornar, ou seja, quando Jerusalém reconstruir novamente o templo, volta a profecia de Daniel cumprir. O ano a 70ª semana, a semana de número 70, ela volta a se realizar. E aqui está a palavra: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, angústia das nações. Então você veja que aqui, quando Jesus fala agora nesse momento, é um evento mundial. Perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Pedro fala que os poderes, as forças celestiais serão abaladas. E então vir o Filho do Homem numa nuvem com poder. Então essa é a manifestação, que aí os judeus olharão para o céu e verão aquele Cristo que eles crucificaram vindo em glória. E aí sim se cumpre a palavra do Senhor Jesus, que diz: não me vereis mais, até que eles digam: bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor. E que vai ser justamente nesse momento em que o terceiro templo será reconstruído, em que uma aliança será feita com o homem do pecado, e que na metade do processo dessa aliança, que a gente crê, eu creio, um período aí de 7 anos, nos 3 anos e meio, volta o sacrifício do templo, como está já a ovelha lá, a novilha lá preparada para o primeiro sacrifício de reinauguração do templo, já está sendo preparada. Volta esses sacrifícios, mas daí essa aliança vai se romper na metade do tempo, 3 anos e meio, 1260 dias, vai se romper, e nos outros 42 meses, nos outros 1260 dias, nos outros 3 anos e meio, é tudo a mesma coisa, um período de grande aflição como nunca se viu. Israel vai ser cercada por exércitos novamente, de várias nações, vão invadir o Estado de Israel, não é só Jerusalém, Israel inteira vai ser invadida, vão destruir as cidades todas. Então não é uma destruição de uma cidade, de um templo. Agora Jesus está falando de uma coisa que vai ocorrer por toda a nação de Israel. Vocês estão me entendendo? Então assim, queridos, para finalizar, para não ficar muito longo o vídeo, qualquer análise de eventos futuros sem que estejam linkadas, que estejam relacionadas com o cumprimento de profecia,
você tem que ir lá e rever essas profecias e ver como elas se completam e se de fato estão de inteiras cumpridas, ou parte. No caso aqui, dessas 70 semanas de Daniel, falta uma semana que ainda não se cumpriu. Ok? Vamos deixar agora a exposição do vídeo acontecer aí para que você possa fazer as suas análises. E a gente aguarda para sexta-feira que vem, para o dia 19, desculpe, o dia 9, um hangout aqui com o canal A Hora do Macabeus, com o Cris Macabeus. Eu espero que seja muito proveitoso, eu estou na maior expectativa de estar lá para compartilhar esses entendimentos e ver se a gente consegue chegar a uma conclusão, a uma revelação, alguma coisa que seja uniforme e unânime, né? Vamos ver se a gente consegue encontrar uma unanimidade nesses eventos aqui, nessas interpretações. Fique bem, fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.